é maior do que o primeiro molar descido. Olha o tamanhico do primeiro molar descido, esses aqui são inferiores, tá? Olha aqui, ó. Olha o tamanhico do primeiro molar descido, olha o tamanho do segundo molar. O que, gente, quando a gente pensa em permanentes, é completamente ao contrário, né? Os primeiros molares permanentes, eles são maiores do que os segundos. Descido é o oposto, tá bom? Sempre o segundo molar descido é maior. E, ó, vou mostrar uma coisa para vocês. Presta atenção, ó. 1, 2, 3, 4, opa, 5 cúspides. Escuta, esse segundo molar descido lembra alguém? Esse segundo molar descido inferior lembra alguém? O que vocês acham? Olhando assim para a carinha dele, pensando em 5 cúspides. Sim, tudo bem? Ele vai lembrar o nosso, isso, primeiro molar inferior, tá bom? Permanente, tá? Então, guarda essa informação que já a Pro vai voltar com essa informação para vocês, tá? E olha o superior, ó, da mesma maneira, tá, gente? Segundo molar descido, olha aqui, ó, segundo molar descido é maior do que, olha o tiquinho, ó, do primeiro molar descido. Esse aqui são superiores, tá bom? Segundo molar descido é maior do que o primeiro molar descido. E ó, 1, 2, 3, 4 cúspides e ó, ponte de esmalte. Escuta, esse segundo molar descido lembra alguém? O que vocês acham? Isso é característica de quem? 4 cúspides e ponte de esmalte. Isso, de 16 ou do 26, que é o primeiro molar superior. Exatamente, tá? Então, gente, guarda essa informação. Ou seja, os meus segundos molares descidos, eles lembram muito os meus primeiros molares permanentes, tá? Ah, continuando. Gente, existe uma característica... Opa, desculpa, peraí. São essas animações que eu preciso passar aqui. Aí. Existe uma característica marcante e ela está presente em todos os molares. Tudo bem? Prestem atenção. Ela está presente em todos os molares descidos. É o que nós chamamos de tubérculo molar. Por que tubérculo molar? Porque todo molar descido tem essa elevação. Ou também é chamado de tubérculo de Zucker-Kendall, tudo bem? A Pro brinca e fala que é o tubérculo do Zuzu, tá? Não vai me escrever ou falar tubérculo do Zuzu por aí, tá bom? É só brincadeira aqui, é só entre a gente para vocês tentarem lembrar, tá? Pelo amor de Deus, tá bom? Vocês podem chamar tanto de Zucker-Kendall quanto de molar, tudo bem? E o que é, gente? É essa elevação que é presente em todos os molares descidos, exatamente essa elevação aqui, ó. E, gente, ela sempre está presente na face vestibular, sempre está presente na face vestibular voltada para mesial. Ou seja, viu o tubérculo molar, viu o tubérculo do Zuzu? Gente, você já sabe todas as faces desse dente. Você já sabe quem é vestibular, quem é lingual, quem é mesial e quem é distal. É a maneira mais fácil, tudo bem? De você identificar as faces dos dentes descidos, dos molarzinhos descidos. Então, isso serve tanto para superiores, ó, quanto para inferiores também. Olha aqui, ó. Olha o tamanho do tubérculo, ó. Olha lá, ó. Tá vendo a elevação, ó? Sempre na face vestibular, voltado para mesial. Tudo bem? É o que nós chamamos de tubérculo molar ou tubérculo de Zucker-Kendall. Todos os molares descidos têm. Tudo bem? Não se esqueça, é uma característica marcante dos molares descidos. É esse tubérculo molar. Sempre na vestibular, voltado para mesial. É a maneira mais fácil de vocês saberem quais são as faces dos dentes, tá? Nunca mais esquece, é o Zuzu.
tá bom? É o tubérculo do Zuzu. Não, pelo amor de Deus, Zucker Candle, tá? Tubérculo molar, vocês podem também chamar de tubérculo molar, que é mais fácil. Gente, só tem um detalhe. Um detalhe. Enrolei a língua aqui. Não confundam, por favor, com tubérculo de Carabelli. Tudo bem? Tubérculo de Carabelli é aquele que está na cúspide mesiopalatina do primeiro molar superior. Tá bom? Permanente. Tá? Tubérculo de Carabelli é do primeiro molar permanente. Esses daqui são dos molares descidos, tá? Não confundir um com o outro, certo? E quando a gente teve semana passada, né, quando a Pro deu aula de revisão para vocês, a Pro falou sobre furca e sobre tronco radicular. Não é diferente nos dentes descidos, tudo bem? É exatamente a mesma coisa, tá? A furca é exatamente onde eu tenho a separação das raízes e o tronco radicular é exatamente a distância entre essa separação e a nossa linha do colo anatômico. Só tem um detalhe. Quando a gente pensava em troncos radiculares de permanentes, eles podiam ser curtos, eles podiam ser longos, mas sempre existe. Eu sempre tenho a presença de tronco radicular em dentes permanentes. Quando eu falo de dentes descidos, ó, presta atenção, ó, a minha linha do colo anatômico tá aqui, ó. Vocês percebem que a raiz tá saindo diretamente da coroa? Ou seja, eu tenho tronco radicular ausente, eu não tenho essa distância, tudo bem? Entre a furca e a minha linha do colo, tá? Anatômico. Essa característica de tronco radicular ausente, isso é característica de dente descido, tudo bem? Gente, por menor que seja o tronco radicular, ele sempre vai estar presente em dentes permanentes. Tudo bem? Eu não tenho ausência de tronco radicular em dentes permanentes, tá bom? Já em dentes descidos, eu posso ter ausência de tronco radicular, tá? É uma diferença aí entre os dentes permanentes e os dentes descidos, tá? Ah, sim. E, gente, ó. Opa, peraí. Eu e essas animações. Ó. Quando a gente falava de raízes, principalmente de segundos molares permanentes, a gente tinha tendência de fusionamento de raiz. Lembra que a Pro falou isso para vocês na semana passada? Pois é. Aqui, independentemente do molar que for, gente, vocês vão ver que essas raízes são bem divergentes uma das outras. Tudo bem? Elas não têm tendência nenhuma, não existe a possibilidade de dentes descidos terem raízes fusionadas, ou seja, unidas, tá? E por que elas são tão divergentes? Porque aqui, ó, vai estar sendo formado o germe do permanente, ó. Aqui vai estar sendo formado o germe do permanente. Então, para não atrapalhar a formação do germe do permanente, como duas estruturas não ocupam o mesmo lugar, tudo bem? Essas raízes sempre vão ser uma para o lado, outra para o outro, tá bom? Ou seja, bem divergentes entre si, bem abertas. E, gente, já que essas raízes vão ser reabsorvidas, eu não tenho a necessidade delas terem uma mineralização grande, tudo bem? Ou seja, lembra que dentes descidos têm menos minerais, tudo bem? São menos mineralizados do que os dentes permanentes. E essas raízes, elas não têm necessidade de ser grossas, espessas. Elas têm necessidade de ser longas, mas por isso que elas são tão finas comparadas com os nossos permanentes. Tudo bem? Elas acabam sendo mais finas justamente para ter uma facilidade aí na hora de iniciar essa risólise, ou seja, essa destruição, essa reabsorção aí dessas raízes. Tudo bem? Por isso que a gente fala que, em comparado com os permanentes, elas são mais finas, elas são mais delgadas, tá? Elas não têm necessidade de ser robustas, com diâmetro espesso. Tudo bem até aqui? Dúvidas? Perguntas? Tudo bem? Então tá bom. Ó, aqui a Pro tá deixando um segundo roteiro para vocês, certo?
também das características particulares de cada dente. E é isso que a Pro vai falar agora com vocês, tá bom? Lembrando que a Pro não vai se ater muito aos dentes anteriores. Eu vou falar mais dos dentes posteriores com vocês, que são os que têm mais características diferentes, tá? Porque, ó, vocês vão ver, por exemplo, quando a gente pensa na anatomia dos incisivos, tá? São reabsorvidos. Isso, elas são reabsorvidas, tudo bem? Depois, depois vê cronologia de erupção. A Pro vai deixar aqui, eu vou deixar um vídeo, inclusive, depois você dá uma lidinha, sobre cronologia de erupção, tá bom? Que deve ter sido essa parte que você perdeu, tá bom? Bom, quando eu penso nos incisivos, então eu vou pensar tanto nos incisivos centrais quanto nos laterais. Gente, presta atenção. Eu não tenho quase diferença nenhuma pensando nas características dos meus incisivos permanentes, que são esses, comparados com o descido. É claro que a primeira diferença que a gente observa é o tamanho, certo? Olha o tamanho do permanente, olha o tamanho do descido. Isso a gente já falou, certo? O tamanho do descido, de uma maneira geral, ele é bem menor de uma maneira geral, né, do que o permanente, tá? Agora, quando a gente pensa em face mesial mais reta, ângulo mesoincisal mais reto, olha aqui, ó. Ângulo disto-incisal mais arredondado. Olha aqui, ó, ângulo disto-incisal mais arredondado. Tá vendo? Gente, é tudo muito parecido, tá? As características são muito parecidas. É claro que quando a gente compara o formato um pouquinho, né, desta coroa, vocês podem ver que ela é um pouquinho mais quadradinha do que a do permanente. É claro, parece que esse dente ele foi achatado, certo? Todo o tecido é muito menor, tá bom? Então eu tenho a ligeira impressão que comparando um com o outro, esse dente tecido ele foi achatado, tá? Lembre-se que o tamanho é menor, mas as características basicamente são as mesmas, tá? Olha lá, ó, quando eu comparo o central com o lateral, olha lá, ângulo mais arredondado ainda, quantidade. Peraí, que travou meu teclado aqui, peraí. Aí, pronto. Olha a quantidade, né, o tamanho dessa coroa menor do que o central. Gente, a gente continua com as mesmas características dos meus permanentes, tudo bem? Quando eu comparo os meus centrais com os meus laterais, ainda parecendo que esse lateral ele é mais alongado no sentido cérvico-incisal, justamente porque a distância mesio-distal dele é menor, tá? De uma maneira geral, ele é menor do que o central, tá? E os inferiores? Olha aqui, ó. Lembra que o meu incisivo central inferior é aquele... Oh, ficou boa a minha reta aqui, ó. Lembra que ele é aquele dente mais simétrico que nós temos na boca? Pois é, aqui continua a mesma coisa, gente, ó. Contorno mesial e contorno distal muito parecidos, muito semelhantes. Enquanto que o lateral, olha aqui, olha a diferença do ângulo distal, inciso distal, né? E olha a diferença do ângulo inciso mesial. As proximais aqui são completamente diferentes, ou seja, gente, eles continuam com as mesmas características do que os permanentes, tá bom? Então, basicamente, quando a gente pensa em incisivos, a gente não tem muita diferença. As características vão ser bem parecidas com os nossos permanentes, é claro que num tamanho, numa proporção diferente, tá bom? Mas muito parecida, certo? Dúvidas sobre incisivos. Vocês podem perceber que é basicamente a mesma coisa do que os permanentes, né? Mas alguém quer perguntar alguma coisa? Tudo certo? Vocês estão por aí ainda? Ou eu tô falando sozinha? Ah, muito obrigada. Tá bom. Tudo certo. Então tá.
Ótimo, então tá bom. Vocês não. Fala, Lu. Ah, Lê, eu sou muito carente. Não adianta. Eu sou muito carente. Obrigada, Lu. Fico muito feliz, de verdade. Muito, muito, muito feliz. Obrigada. Escreve até minha vírgula. Ai, gente, ai, que coisa boa. Vocês estão concentrados, então tá bom. Mas é o que o Lê falou, não tem jeito. A Pro é carente, eu gosto que vocês falem aqui comigo, tá bom? Eu sou assim mesmo. Ó, e quando a gente pensa nos caninos? Bom, lembra aquela história de que todo canino superior é. Ai, boa, Tati, coraçãozinho também para vocês, tá bom? Para eu ficar feliz que vocês estão aí. Lembra que todo canino superior é muito mais, tudo é muito mais evidente, ele é maior, as estruturas são muito mais perceptíveis do que o canino inferior. Continua a mesma coisa, tudo bem? A gente não mudou nada dos dentes permanentes. Então, vocês podem perceber, ó, que o canino superior é maior de uma maneira geral do que o canino inferior, tudo bem? A ponta do canino, olha lá, ó, é maior no superior do que no inferior, tá? Basicamente, gente, é a mesma coisa. Ó, contorno mesial mais reto, contorno distal mais arredondado. Continuamos com as mesmas características. Aqui, a Pro só tem que fazer um adendo com vocês, porque aqui nós temos, vou até fazer um asterisco aqui, ó, deste lado. Aqui nós temos uma mudança, uma diferença entre caninos permanentes e caninos descidos. Ó, vamos lembrar dos permanentes, tudo bem? Lembra que quando a gente fala dessas retas que formam a ponta do canino, certo? Nós falamos de arestas longitudinais que formam a ponta do canino. E elas podem ser mesiais ou arestas longitudinais distais. Certo? Responde para mim. Não estou perguntando a face, tá? Eu estou perguntando da aresta longitudinal que forma a ponta do canino. Quem é maior, a aresta longitudinal mesial ou a distal? Quando eu penso nos dentes permanentes. Isso. A distal é maior, tudo bem? Então, ó, vou colocar a setinha aqui, sendo que a distal é maior. E aí, lembra que quando a distal é muito maior em relação à mesial, ou seja, a gente tem uma diferença muito grande de tamanho entre uma e entre outra, praticamente o dobro. Esse canino é superior ou esse canino é inferior? Vocês lembram disso? Quando a gente tem uma diferença muito grande entre elas. Fala o outro, Raquel. Fala o outro, Tati. Fala o outro, Si. Isso, ele é inferior, tudo bem? Quando a gente tem a aresta longitudinal distal muito maior do que a aresta longitudinal mesial, esse canino, ele é inferior, tá? Sempre assim. Quando a gente tiver essa diferença, ele é inferior. Aqui, ó, gente, no canino inferior, descido, vou colocar um desenho aqui para vocês não esquecerem, tá? Continua a mesma coisa, não mudou nada. Olha aqui, ó, o tamanho da aresta longitudinal mesial, olha o tamanhico, piquititinha, tá vendo, ó? E olha o tamanho da aresta longitudinal distal. Ah, ela é pequena ainda? Ela é pequena, mas, gente, comparada com a mesial, é praticamente o dobro. Tá vendo, ó? Eu tenho praticamente o dobro do tamanho da aresta longitudinal mesial em relação ao tamanho da distal. Portanto, esse canino é inferior. O que muda aqui é no canino superior descido. Por quê? No canino superior descido, gente, aí vai mudar, vai ser o contrário. A aresta longitudinal mesial vai ser maior do que a aresta longitudinal distal. Ou seja, vai ser exatamente o oposto
dos meus permanentes. Tudo bem? Esse é o adendo que a Pro tem que fazer para vocês dos caninos. É a parte importante aqui dos caninos, tá? A aresta longitudinal mesial no canino superior descido, certo? Ela é, né, a aresta longitudinal é maior do que a aresta longitudinal distal, tá? Olha o tamanho da mesial aqui, ó. Tá vendo? Ó? Ela é maior do que a distal, tá? Não chega a ser o dobro, que nem do inferior, tudo bem? Mas sim, a aresta longitudinal mesial é maior do que a distal. Gente, essa é a grande diferença aqui que a gente tem dos caninos descidos para os caninos permanentes. O resto, basicamente, é igual, tudo bem? São as retas, Nicolas, que formam a ponta do canino, certo? Quando a gente pensa nos permanentes, essa reta onde forma a ponta do canino, a mesial é menor do que a distal. Isso tanto para canino superior quanto para inferior, quando a gente fala de permanentes. Aqui, ó, é exatamente o oposto quando eu falo dos caninos superiores descidos. Tudo bem? Ou seja, a aresta longitudinal mesial vai ser maior do que a aresta longitudinal distal. É exatamente o oposto. A característica é exatamente ao contrário, tá bom? Normalmente, quem é maior nos permanentes é a distal. Tá aqui, ó, é a distal. Tá? Nos descidos, no canino superior, é a mesial. Diga. Sou eu, Nicolas. Tudo bem? Boa noite, professora. Diga, boa noite, querido. Só para entender, então, eu entendi que, assim, nos permanentes, a distal é maior, ok? Isso. E no inferior, essa evidência, essa diferença é muito maior na distal, ok. Isso. Agora, nos descidos, a longitudinal mesial é bem maior, certo? Vai ser maior, pensa o seguinte, ó, no superior descido, quem vai ser maior vai ser a aresta longitudinal mesial, não a distal. Tá. Tudo bem? O que contrapõe tudo que a gente teve nos permanentes. Tá. Certo? É uma característica exclusiva de dentes descidos. É a única maneira que a aresta longitudinal mesial do canino é maior do que a distal. É no canino superior descido. Tá bom. Muito obrigado, professora. Imagina, querido. Certo? E aí, ó, gente, que nem a Pro falou para você. Ah, antes. Gente, não se esqueça, tudo bem? Depois do canino vem o primeiro molar descido, ó. Depois do canino vem o primeiro molar descido, tá? Não se esqueçam que nós não temos pré-molares na dentição descida. Tudo bem? Então, depois do canino vem o primeiro molar descido, tá? Só para relembrar. Aí, agora sim, ó. Tudo mais evidente sempre nos caninos superiores do que nos inferiores. E nos descidos não são diferentes, tá bom, gente? Cristas marginais, cíngulo, fossa, tudo muito mais evidente no canino superior e mais discreto no canino inferior, tá? Característica que a gente continua igual aos permanentes. Aqui, nada mudou, certo? Dúvidas sobre caninos? Perguntas? Posso entrar nos molares? Aí aqui sim a gente vai ter algumas coisas diferentes, tudo bem? Aí tem algumas características aqui que são novas para vocês. Então, bora. Ó, primeira coisa, vamos relembrar algumas coisinhas, tá? Me conta. Essa dentição que vocês estão vendo é uma panorâmica, tudo bem? Ó, de uma menininha, olha. Esqueceram de tirar os brinquinhos dela aqui, ó. Certo? Me conta uma coisa. Essa panorâmica é uma dentição decida, mista ou permanente? Tem muito dente aí, hein? Tem muito dente. Isso, é uma dentição mista. Quem são os dentes permanentes já erupcionados? Fala para mim.
Incisivos, tanto laterais quanto centrais, tudo bem? Tanto superiores quanto inferiores, ó. Permanentes, ó. E permanentes, tá? Nossa, a seta ficou feia. E quem mais? Isso, e primeiros molares, olha aqui, ó. Primeiro molar, ó. Primeiro molar e primeiro molar permanente. Aí, ó, deixa eu só fazer uma observação para vocês. Presta atenção. Lembra daquela história do índice CPOD? Ó, essa menina tem 7 anos e ela já tem 2 dos 4 primeiros molares restaurados. Tudo bem? Então é isso que a Pro fala para vocês daquele índice CPOD, ou seja, que o risco desses primeiros molares serem cariados, perdidos ou obturados é muito grande. Dos 4 dentinhos, isso porque ela tem eles mais ou menos há um ano e pouquinho, certo? 2 deles já foram obturados, tá bom? E ó, tem um descido aqui, ó, que também foi obturado, ó. Possivelmente todos eles por cárie, tá? Isso, exatamente, Rafa, tá aqui, ó, certo? Então, gente, quando a gente olha uma panorâmica dessa de uma criança, a gente precisa conseguir identificar quem são os dentes descidos, quem são os dentes permanentes, certo? Eu sei que é um mundo de dente aqui, mas a gente precisa conseguir identificar, certo? A gente precisa conseguir enxergar, a gente precisa treinar mais os nossos olhos para saber se esse dente que a gente está lidando é descido ou permanente. Saber se tem algum dente, por exemplo, incluso ou não. Saber o que está acontecendo com a cronologia de erupção dessa paciente. Eu posso descobrir mais ou menos a idade dessa paciente pensando mais ou menos aí na cronologia de erupção desses dentes, certo? Ó, só para vocês terem uma ideia. O que é isso aqui, ó? Vou perguntar para vocês, ó. Pode fazer, Raquel, faça. O que é isso aqui, ó? Que a Pro tá circulando de verde, ó. O que vocês acham que é isso? Não é uma raiz. Não é um dente incluso. Isso! É o germe, gente, do terceiro molar permanente. Ou seja, com 7 anos de idade, já está começando a ser formado, olha lá, ó, os germes dentais, ó, estão no início ainda, ó, dos terceiros molares permanentes. Tudo bem? Então, é isso que a gente precisa conseguir observar. Olha aqui, ó, esses caninos aqui, ó. Esses canininhos inferiores, ó, eles estão sendo quase, logo menos eles já escolhiam, ou seja, eles vão cair. Tudo bem? Eles estão aqui, ó, quase, porque olha o tamanho da raiz, ó. Certo? Olha lá, ó. Tá bom? Então é isso que a gente precisa começar a observar quando a gente vê esse tipo de panorâmica, tá? Aí depende, se vai depender de cada germe dental, tudo bem? Mas isso vai sendo formado durante, por exemplo, você pode ter certeza que quando os seus tecidos estão erupcionando, os germes dentais dos permanentes já estão começando a ser formados. Certo? Que demora, isso não é de uma hora para outra, tá? Então, por exemplo, vamos pensar aqui na média, mais ou menos, né? Os nossos terceiros molares, uma média, erupciona na boca mais ou menos com 17 anos. Ó, são 7 anos, ou seja, 10 anos antes, é claro que tem uma margem de erro e tudo mais, mas 10 anos antes já estão sendo formados. Tudo bem? Então demora essa formação, tá? Porque é possível formar o germe permanente, não reabsorver a raiz do tecido e o tecido se tornar permanente. Então, Nicolas, sabe o que acontece? Existem alguns casos, por exemplo, de dentes desinclusos, impactados. Por exemplo, tá vendo esses caninos aqui? Por exemplo, esse canino aqui, ó. Ele tá indo em direção aqui à cavidade bucal. Tudo bem? Mas às vezes, sabe o que acontece? Ele não tem essa inclinação, ele tem uma inclinação horizontal e ele parar aqui, ó. Aí o que acontece? O seu
amino-decíduo não cai. Por quê? Porque não reabsorve a raiz, certo? Porque só vai reabsorver a raiz com a pressão que esse germe do permanente vai fazer quando ele vier em direção a ele. Então, não reabsorve. Então, muita gente tem decíduos, tudo bem? Que ficam na boca. Ele não se torna permanente. Dente permanente, dente tecido, tudo bem? Mas ele fica tá vendo? Um canino mesmo, tá? Ele fica na boca como se fosse permanente. E aí você vai deixar esse dente o máximo possível. E aí você vai analisar. Eu consigo remover esse dente, tracionar ele do lugar? Eu consigo trazer ele do lugar? Não, eu só consigo tirar ele e não tem mais fazer. Então tá bom. Mas uma pessoa normal, porque se o dente foi incluso na parada aqui, ó, não sai de jeito nenhum, a não ser que você remova cirurgicamente. Tudo bem? E aí o que acontece? Precisa ver a durabilidade desse tecido. Tudo bem? Pode ser que dure muito tempo, que é ótimo, certo? Mas isso, exatamente, pode ser uma hora, esse tecido, ele não tem nenhuma quantidade de chá, porque ele já tem um desgaste, ele não consegue fazer mais a função dele, tudo bem? Então aí você extrai esse dente e colocar um implante na região, exatamente. Tá bom? Mas aí assim, ó, cada caso, precisa analisar, precisa ver como é a raiz desse dente, como é que ele medicamento, se ele tem tensão, se ele não tem e tudo mais. Certo? Imagina, tá bom? Então, gente, sempre tentar analisar aí. E ó, é isso daqui que eu tô falando pra vocês. Que aquela história de, não caiu nenhum dente, tem decidido, pode cair, pois é. Escuta, ó, esses dentes verdes aí, ó, são dentes decididos. Eu tô circulando aqui, ó. Não, né? Pois é, né, gente? Eles são dentes permanentes, tudo bem? Que não se esqueçam que não caiu nenhum dente pra vir no lugar deles, tudo bem? Ó, eu tenho primeiro molar tecido, segundo molar tecido, primeiro molar permanente, tá bom? E é nessa fase, exatamente nesse momento, que a gente pode ver aí esse risco de cárie e tudo mais nesse dente permanente, tá? Nos primeiros molares permanentes. E aí, eu quero que vocês observam o seguinte. Olha a carinha que a Bruna falou pra vocês. Olha aqui, ó. Olha a cara do primeiro molar permanente e do segundo molar tecido. Gente, eles são muito parecidos. Tudo bem? Que quem tem de diferente, marcante deles de diferente, sabe o que é? Tamanho. Mas de resto, são muito parecidos. E aí, isso, tá mais ou menos isso, tá? Vai, filha, mais ou menos isso. Então, gente, isso ainda confunde mais vezes, dependendo da cor, né? Pai, mãe, tia, avó, babá, quem esteja cuidando dessa criança, às vezes acha que, como são dentes muito parecidos, ainda que esses primeiros molares permanentes são dentes decíduos. Tudo bem? Então, essa é uma coisa que você precisa ficar muito de olho, tomar muito cuidado, tá? Lembrando que o primeiro... Não, vai falar diferente. O segundo molar tecido é a cara do primeiro molar permanente. Ou seja, o seu vizinho, tudo bem? Aquele que está adjacente a ele, tá bom? Segundo molar permanente, segundo molar tecido, eu ia falar para outra frase, mas assim é melhor. Segundo molar tecido é a cara do primeiro molar permanente, tá bom? Então eu vou ver um a um com vocês nos molares, tá bom? Primeiro que eu vou ver vai ser os segundos molares superiores. Gente, se eu estou falando de segundos molares superiores, eles são a cara de quem? Os segundos molares superiores descidos são a cara de quem?
tem características parecidas. Qual o primeiro molar permanente? Superior. Isso, rapaz, 16 ou 26. Tudo bem? Isso, tá bom? Então tá aqui, ó, primeiro molares superiores permanentes. Mas, gente, claro, né? Eles são menores. Lembrando que todo dente tecido é menor, tá? Olha aqui, presta atenção. Olha lá, ó. 1, 2, 3, 4 cúspides. Ó, 1, 2, 3, 4 cúspides. E ó, ponte de esmalte da cúspide disto vestibular para mesopalatina. Ó, ponte de esmalte da cúspide disto vestibular para mesopalatina. Gente, são muito parecidos, certo? Tem características muito parecidas. E eu pergunto para vocês, o que é isso aqui, ó? Essa elevação aqui? Qual que é o nome dessa elevação? É o Zuzu. Isso, tá bom? É o tubérculo molar ou o tubérculo de Zucker-Kendall, tá bom? Vocês não esquecem o Zuzu, né? É bom que vocês não esquecem o Zuzu, tá? Sempre, ó, na face vestibular, voltado para mesial. Cuidado! Eu tenho no meu primeiro molar superior permanente um outro tubérculo aqui, que é o tubérculo de Carabelli. Tudo bem? Não confundir com o nosso tubérculo molar. São completamente diferentes. Certo? Tá bom? Segundos molares inferiores. Poxa vida, se eu estou pensando em segundos molares inferiores descidos, eles são a cara de quem? Segundos molares inferiores descidos são a cara de quem? Isso! Primeiros molares inferiores permanentes. Exatamente. O 36 ou 46. Exato. Mas também, gente, ó, menores. Lembrando que todo dente descido é menor do que os permanentes, tá? Olha aqui a comparação um com o outro, ó. Presta atenção. 1, 2, 3, 4, ó, 5 cúspides. Olha aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5 cúspides, certo? Portanto, o meu segundo molar descido inferior é a cara do meu primeiro molar permanente inferior. Com um detalhe. Deixa eu trocar aqui este. Olha o meu tubérculo molar aqui, ó. Certo? Se eu encontro o meu tubérculo molar, eu já sei onde é a vestibular, eu já sei onde é a mesial. Porque ele sempre vai estar na vestibular voltado para mesial. Eu não tenho, olha aqui, ó, eu não tenho nenhum tipo de tubérculo, muito menos o do Zucker-Kendall, tá bom? Ou tubérculo molar no meu permanente. Olha lá, ó, eu não tenho esse tubérculo, tá bom? Eu não tenho essa elevação, certo? Cuidado para não confundir, certo? Tudo bem? Gente, sempre que eu for pensar em nome de cúspide, nome de sulco, tudo é igual, tudo bem? Não tem diferença quando eu penso entre molares permanentes e molares descidos, tá? A Pro não vai nem entrar nisso com vocês, porque a gente já fez a revisão na semana passada e na semana retrasada, certo? Sobre nome de cúspide, nome de sulcos e tudo mais. Principais, menos mal, né, Tati? Então, assim, gente, é tudo igual, tá bom? Os nomes das cúspides, dos sulcos e tudo mais não mudam, tudo bem? É tudo a mesma coisa, tanto para permanente quanto para descido, tá? Graças a Deus a gente não tem não tem nenhuma diferença entre elas, tá bom? Agora, tudo bem os segundos molares descidos? São aqueles que são a cara dos primeiros molares permanentes, tá? Quando a gente pensa em primeiros molares,
Nós vamos pensar... Nossa, eu risquei no meio, né? Nós vamos pensar, tudo bem, que eles são muito parecidos com os caras que vão vir no lugar deles. Então, me fala, quem vai vir no lugar dos primeiros molares superiores? Descidos. Sempre que eu for pensar em primeiros molares descidos, eu vou pensar que eles são muito parecidos, tudo bem, com quem vai vir no lugar deles. Isso, no lugar dos meus primeiros molares superiores descidos, vão vir exatamente os meus primeiros pré-molares. Tá bom? Então, olha aqui, gente, presta atenção, ó. Olha como eles lembram um ao outro. Tudo bem? São bem parecidos, a carinha um do outro. Eles lembram um ao outro, tá? Só não se esqueçam de uma coisa. Isso daqui é um molar, isso aqui é um pré-molar. Meu pré-molar tem uma, duas cúspides. O meu molar tem uma, duas, três, quatro cúspides, certo? Eles podem ter algumas características visualmente parecidas, certo? Só que este molar tem quatro cúspides e o meu pré-molar tem duas cúspides, tá bom? Só não se esqueçam disso. Ó, vou mostrar as cúspides para vocês. Estão aqui, ó, certo? Não se esqueçam que apesar dele ter uma carinha parecida com o pré-superior, o primeiro pré-superior, ele tem, ó, uma, duas, três, quatro cúspides, tá bom? Porque ele é um molar. Ó quem tá aqui, ó. Olha quem tá aqui. Olha o Zuzu aqui presente, ó. Tubérculo do Zuzu, tá bom? Tubérculo molar ou tubérculo de Zucker-Kendall, ó. Já sei quem é a vestibular e já sei quem é a mesial do dente. Gente, é batata vocês verem o tubérculo molar. Gente, é o jeito mais fácil de vocês identificarem as faces, tá? Eu olhei na boca da minha filha, achei que criança tinha um pré e um molar. Aprendi aqui na aula que são dois molares. Boa, Rafa, é isso aí. Eli, eu sei, é muita informação. Tudo bem? Porque vocês não tiveram nada de descido, mas jura que eu tô acabando, tá bom? Eu tô acabando já já. Você vai ver que tem pouquinha coisa agora, tá? E ó, característica marcante desse molarzinho. Presta atenção. Olhou o molar. Se vocês verem essa formação de uma letra como se fosse um H, tudo bem? Os sulcos principais formando este H, gente, não tem outro. É o primeiro molar superior descido. Isso é uma característica marcante deste molarzinho, tudo bem? Olhou o dentinho, tem a formação dos sulcos principais aqui, ó, em formato de H. Ah, não tem outra, tudo bem? É o primeiro molar superior descido. Isso é uma característica marcante deste dente. Não tem outro igual, tá? E por último, mas não menos importante para acabar, ó, primeiros molares inferiores. Lembra que eu falei para vocês que quando a gente pensa em primeiros molares descidos, a gente vai pensar no sucessor dele, ou seja, quem vem no lugar dele. Gente, quem vem no lugar dos primeiros molares inferiores descidos? Isso, primeiro pré-molar inferior, tudo bem? Isso. Quem vai vir é o primeiro molar, primeiro pré-molar inferior. E aí, antes de eu mostrar ele, me fala uma coisa. Existem duas características muito marcantes do primeiro pré-molar inferior. Vocês lembram quais são essas características que diferem esse pré-molar de todos os outros? Que característica é muito marcante do primeiro pré-molar inferior? Boa, Adri, ponte de esmalte. Ponte de esmalte. É o único pré-molar que possui ponte de esmalte.
E tem uma outra característica muito marcante dele. Qual é? Vocês lembram da altura e o tamanho das cúspides? Lembra que a cúspide vestibular, ela é muito maior do que a cúspide lingual dele? Vocês lembram disso? Isso, exatamente. A cúspide lingual é bem menor, tá? Então, assim, gente, são duas características que vocês vão lembrar do primeiro premolar inferior. Por quê? Porque quando a gente fala dos primeiros molares inferiores descidos, nós vamos ter características parecidas. Gente, o primeiro molarzinho descido inferior, ele é um patinho feio, gente. Coitado, já me falaram que ele parece 550 mil coisas. Já me falaram de... O que é que já me falaram? Coruja, acho que é do primeiro pré, na verdade. Aí já me falaram tanta coisa da carinha deles, que, gente, vocês vão ver que ele é diferentaço de qualquer dente que vocês já viram. Olha a cara dele, presta atenção. Ah, já lembrei. Me falaram que ele parece uma pipoca mal estourada, coitado dele. Presta atenção na carinha dele, olha. Essa da pipoca mal estourada foi ótima, acabei de lembrar. Gente, ele não parece nenhum molar. Tadinho, pois é. Tá bom? Ele é o patinho feio da história. Porque ele não parece nenhum molar, nenhum premolar. Ele não lembra ninguém olhando assim. Só que, olha aqui, ó. Presta atenção. Isso daqui, ó, é uma ponte de esmalte. Tá? Uma bola que deu... Todo deformadinho, uma bola que deu errado. Ó, isso daqui é ponte de esmalte. Esse dente, ele tem uma característica marcante. Olha o tamanho da mesial dele comparado com o tamanho da distal. A mesial é muito maior do que a distal. Portanto, gente, ó, ele tem uma das faces muito maior do que a outra e ele possui ponte de esmalte. Características que nós lembramos muito do sucessor dele, que é o primeiro premolar inferior. É isso que vocês têm que lembrar quando vocês forem pensar nos primeiros molarzinhos inferiores, tá? Lembrando que ele é um molar, então ele tem 1, 2, 3, 4 cúspides, certo? E ó, quem tá presente aqui, ó, é o meu tubérculo molar, certo? Eu já sei quem é a vestibular, eu já sei quem é a mesial. O tubérculo do Zuzu, isso mesmo, tá? Portanto, gente, esse aqui, ó, é o patinho feio da história, tá bom? Tadinho, ele é muito diferentão, mas ele tem características que lembram muito o seu sucessor, ou seja, o dente que vai vir no lugar dele, que é o primeiro premolar inferior, tá? Nossa, eu falei demais. Presta atenção. Gente, tudo bem? Alguém quer fazer alguma pergunta? Alguém quer tirar alguma dúvida? A Pro falou pra caramba hoje, né? Tudo certo? Ufa! Prof, o primeiro molar descido, o segundo molar descido inferior e superior tornam-se os... Isso! Os pré-molares, Pietra, vem no lugar dos molares descidos, exatamente. O primeiro pré-molar no lugar do primeiro molar descido e o segundo pré-molar no lugar do segundo molar descido. Deu um trava-línguas aqui. Tiro, Lorena, já vou falar com vocês sobre isso, tá bom? Então, ó, só para vocês saberem, presta atenção, ó. Tem um vídeo que a Pro colocou aqui para vocês sobre cronologia de erupção, para ajudar vocês, tudo bem? Tem um vídeo sobre características de dentes descidos, relembrando várias características que a Pro colocou aqui para vocês, tá? E tem, gente, uma porrada de exercício para vocês fazerem, que é um estudo dirigido para vocês conseguirem estudar, porque a Pro sabe que é muita coisa, tá bom? Vocês vão encontrar todas as respostas, gente, ou no livrinho do Madeira,
ou no roteiro que a Pro colocou em PDF aqui para vocês, tudo bem? Ou mesmo nos slides aí da aula. E é bom que tem umas imagens aí que acaba ajudando vocês, inclusive, a estudar, tudo bem? Aline, o tubérculo de Zucker-Kendall ou tubérculo molar, ele sempre fica na face vestibular, tudo bem? Voltado para mesial. Sempre, sempre na face vestibular, voltado para mesial. E ele está presente em todos os molares descidos, tudo bem? Adri, não é para vocês entregarem, tudo bem? É para vocês fazerem, tá? Não tem prazo para vocês me entregarem. Isso daí é para vocês estudarem. Não tem nada, tá? Agora, deixa eu perguntar. O que vocês estão com dúvida para a semana que vem? Porque semana que vem, gente, a gente começa as nossas aulas práticas. Semana que vem, a gente começa a fazer os nossos dentinhos. As silhuetas. O que vocês estão com dúvida na silhueta? Eu imprimi o tempo sem, meu tamanho deu... Então, Lorena, o X da questão é que foi o que a Pro falou para vocês. Não existe um tamanho exato de silhueta. Existe a silhueta que cabe no seu bloquinho. Se você imprimiu 80% e cabe no seu bloquinho, a coroa, tudo bem? A raiz, Manu, não tem problema. A raiz pode sobrar à vontade, tá bom? Não tem problema a raiz, gente. A gente não vai se preocupar com a raiz, tudo bem? Precisa caber. Precisa caber a coroa, tudo bem? A coroa precisa caber inteira no bloquinho. Se não couber, vocês precisam imprimir menor. Não ocupar toda a cera não tem problema. Se sobrar um pouquinho, não tem problema que vocês vão cortar. Tudo bem? Precisa ver, Nicolas, se cabe. Precisa caber. Coube dentro do bloquinho, tá tudo certo. Tati, lembra que não é do 26 que a gente testa, tudo bem? É do primeiro molar inferior. Tá bom? Porque é a maior que vocês têm. Então, talvez você tenha que fazer um pouquinho menor, porque talvez quando a gente for fazer o segundo molar inferior, talvez não caiba. Tá? Então, vê aí de novo, vê certinho. Certo? Quais dentes? A gente vai começar pelo 21, certo? Semana que vem a gente faz o dente 21. A gente começa pelo incisivo. Isso, só coroa, Lô. Não precisa, Lorena, não precisa caber a raiz inteira. A raiz, inclusive, vocês vão ver que vai faltar mesmo, tá bom? Aline, não fizemos nenhuma atividade valendo nota, tudo bem? A única coisa é que a Pro deu algumas atividades de estudo dirigido. Aí você pega com o pessoal, tudo bem? Ok? Boa. Isso, colhem ou imprimam diretamente, tudo bem, as silhuetas num papel mais durinho, para ajudar vocês na semana que vem, tá bom? Mais dúvidas sobre as silhuetas? Que mais? Tudo certo? Mais alguma dúvida? Ó, a Raquel imprimiu no papel cartão, ficou ótimo. Boa, Raquel, ótimo. Muito bem. Então, ó, gente, semana que vem, ó, recorta com um dente mesmo, né? Não, o quadrado não, tá, Lorena? Você vai cortar exatamente na margem do dente, o formatinho do dente. Só não pode tirar a linha preta em volta, tá bom? O contorno dele você não pode remover, tá? Não, os quadrados em branco não, esses vocês podem jogar fora. Não vai utilizar. Mais perguntas? Ai, que bom, bom descanso para vocês também. Ó, gente, eu sei que a aula de hoje é pesada, a Pro falou pra caramba, tá bom? Façam os exercícios, vejam como falo, os vídeos que vão ajudar demais vocês, tá bom? E façam os exercícios que vai ajudar a fixar muito, muito, muito conteúdo, certo? Ó, bem, pode fazer no sabonete, não tem problema. Tá tudo certo, tá bom? Beijos, bom descanso para vocês.
Quarta-feira que vem nós começamos nosso laboratório, hein? Semana que vem a gente começa as nossas aulas práticas. Certo? Ó. André, esse mouse já descarregou. Não consigo. Oi, Eli. Quer falar alguma coisa, amor? Esse seu áudio tá aberto. Desculpa, prof, meu áudio tá aberto. Vou desligar aqui. Imagina, amor. Eu pensei que você queria falar alguma coisa comigo. Tranquilo, acontece. Ó. No computador. Um beijo. Boa noite. Até semana que vem. Se preparem para os nossos laboratórios. Vocês vão adorar, tá bom? Beijo, beijo, beijo. Bom descanso. Tchau.